Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 6 de março de 2020, uma sexta-feira. Demorou, mas ela chegou e veio com o sol, graças a Deus, né? O programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Falando de Vida, apresentação Donizete Eugênio. E hoje, dia 6, nós vamos antecipar e vamos abordar o tema mulher. Até porque no dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher e ao longo da semana várias manifestações e palestras direcionadas aí à consciência da igualdade, né? Juntamente da mulher que tem aí o seu trabalho dentro de casa, fora de casa, e a gente tem aí dados dizendo aí que a mulher tem aumentado o número de mulheres que são chefes de famílias nos últimos anos no nosso Brasil também. Sobre esses assuntos nós vamos conversar daqui a pouquinho com a diretora do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região, que é a Gisele Miranda, e também com a professora Suzete Chafan, que já está conosco aqui, e também com o Cristiano Leite, também do Sindicato dos Químicos, que vai conversar conosco. Vamos ao tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagem às mulheres. Mas, diferentemente de outros dias comemorativos, ela não foi criada pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas e sérias. Oficializado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século XX. Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo, aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, na maioria judeus, que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. Dia Internacional da Mulher, a origem operária do 8 de março, hoje no Falando de Vida. Muito bem, no programa Falando de Vida, abordar o tema super importante. Vou começar com as mulheres, né? Com a Suzete Chafan, professora de luta. Ei, professora, viu? Tudo bem? Figurinha carimbada. Professora. Eu falei professora porque é a luta todo ano, né? Boa tarde, Suzete. Obrigado pela vinda, viu? Boa tarde a você, Donizete, aos seus ouvintes, aos ouvintes da Rádio Mensagem. Um prazer estar de volta. Não é todo ano, não. É todo dia. Todo dia. Nossa, nosso país, não sei, todo ano a gente tem que... É uma luta para defender o professor, né? E mesmo assim, todo ano, né? Conosco também a diretora do sindicato. Olha que legal, né? A gente sempre traz o pessoal falando grosso e tal. E hoje a gente traz aqui a voz feminina como diretora do Sindicato dos Químicos. Conosco a Gisele Miranda. Boa tarde, Gisele. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de participar aqui nesse diálogo super importante para falar do dia 8 de março,
que é o Dia Internacional da Mulher, onde as mulheres precisam ser cada vez mais conscientizadas sobre a igualdade de direitos. Eu gostaria de agradecer, viu? Obrigada. Eu quero parabenizar você por conseguir infiltrar aí nessa cadeia aí difícil da direção de sindicato, viu? Que também é uma questão muito machista, né? É importante surgir mulheres no meio que possam, né, agregar e vir a somar ao time, né, tanto na consciência política, profissional da classe trabalhadora e na questão das mulheres, que é uma questão um pouco mais delicada, né? É muito importante. Obrigada. Cristiano também já é figurinha carimbada. Que boa tarde, Cristiano. Boa tarde, muito obrigado aí a todos os ouvintes aí. Eu quero agradecer também a Suzete, a Gisele, que faz parte da nossa diretoria. E muito obrigado a todos aí. Um feliz dia 8, Dia das Mulheres aí também, viu? Com certeza. Suzete, que também é historiadora, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, e mais um bate-papo, mas para lembrar fortemente essa data, qual que é o ponto que você gostaria que a gente pudesse começar para a gente já debater aqui, por favor? Então, Donizete, esse ano nós estamos, inclusive, preparando um ato em Jacareí amanhã, e vai ter ato em São José também. E nós estamos trabalhando principalmente a questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher que é crescente e que as fontes, você disse que eu sou historiadora, que eu gosto muito de dados estatísticos e fontes do Ministério da Saúde, recentes, divulgadas essa semana, dão conta de que a cada 4 minutos uma mulher é agredida no nosso país. 36% delas são agredidas pelos próprios companheiros. 42% dos casos ocorrem dentro da própria casa. Então, a violência contra a mulher... E tem mais, a questão do feminicídio, que nós falamos da outra vez, tivemos aqui, temos sempre que forçar, né, quando a mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher, né? Então, o feminicídio está crescendo. As estatísticas divulgadas pelo IBGE ontem apontaram que há aumento de feminicídios e redução no número de homicídios contra mulheres. Mas a verdade não é isso, não. A verdade é que há maior número de denúncias. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande em que as delegacias caracterizem os crimes contra as mulheres como feminicídios. Entende? Então, é importantíssimo o que a Gisele falou, que a mulher tenha consciência de que pode recorrer, que precisa botar a boca no trombone para poder denunciar e que nós estejamos unidas para lutar contra essas agressões. Aliás, Gisele, mas para a mulher tomar coragem de denunciar, ela precisa ter um aparato do Estado que também que é muito machista em relação aí à questão de delegacias, do judiciário, para proteger essa mulher que denuncia, né? Exatamente. Por isso que nós somos contra. O nosso posicionamento é efetivamente contra as falas do Bolsonaro, desse governo de extrema direita, que diz que não há necessidade alguma de ter delegacias voltadas ao tratamento exclusivo para a mulher. Porque a mulher, geralmente, ela fica muito acuada quando ela vai numa delegacia onde há homens, os homens fazem algum tipo de repúdio, fazem algum tipo de crítica a ela, julga ela, agrediu, apanhou uma vez, vai apanhar sempre. Por isso que nós enfatizamos a importância de existir uma delegacia voltada para as mulheres, para que elas sejam mais acolhidas, se sintam mais acolhidas e sejam melhor atendidas caso queiram fazer alguma denúncia e sejam relativamente, né, que nem você acabou de falar, protegidas, se sintam protegidas pelo Estado. Ô, Cristiano, quando se fala em violência contra a mulher, a gente só se atenta quando a violência é visível pela questão física. Mas a violência começa num cunho emocional e psicológico. E quando a mulher percebe, já ficou 2, 3 anos sendo violentada emocionalmente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso ocorre diariamente, isso aí, em todo lugar do país e todo mundo também, né? Então a mulher, que nem a Gisele acabou de enfatizar aí, é muito agredida verbalmente, fisicamente, e hoje o poder público ele tem que dar essa assistência para a mulher. E poucas pessoas têm medo de agressão. Hoje a gente assiste televisão e vê várias agressões aí, e o número de assassinatos de mulheres está crescendo, né? E a gente não tem nenhuma resposta viável nesse momento de proteção à mulher, entendeu? Aliás, a Suzete começou bem com esse tema aí, a Gisele também enfatizou. Eu quero tocar um assunto aqui, recentemente, de um motorista, né,
que assediou uma jovem lá no Rio Grande do Sul. Ela estava no banco de trás e por ela estar de roupa mais curta, ele se achou no direito de, logicamente, assediar essa menina. Só que ela gravou tudo, conseguiu gravar e foi parar na delegacia. Ou seja, mas ele depois foi liberado. Você sabe que o mesmo motorista cometeu, foi denunciado ontem por outra mulher. Essa menina tinha 13 anos, uma mulher de 37 anos o denunciou ontem. O mesmo motorista? O mesmo motorista. Porque, assim, é por isso que é importante. Por isso que nós estamos usando nossas vozes para dizer para as mulheres, para todos e para os homens saberem que nós temos que denunciar. Porque eles repetem. E você foi longe, você foi ao Rio Grande do Sul. Aqui em São José dos Campos, cerca de 3 semanas atrás, houve uma importunação sexual dentro de um ônibus, dentro de um coletivo. Não sei se as suas ouvintes se reportam a isso, se identificam com isso. E foi importante que o cobrador do ônibus parasse o ônibus, chamasse a polícia, que outros passageiros segurassem o agressor. Deu um quirrambodó lá, né? Claro, porque agora os homens estão entendendo. Tem que meter a colher, todo mundo tem que meter a colher nessa questão, todo mundo precisa defender. A Gisele estava falando antes, é uma questão de política pública. Por isso nós criticamos o governo Bolsonaro. Não é porque não votamos, nem não gostamos. É que é questão de políticas públicas. Precisa ser. Essas informações que eu te dei são do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde precisa avançar na necessidade de ver que precisa normalizar políticas para que as mulheres se sintam realmente protegidas. Gisele, no âmbito municipal, o que pode ser feito para começar essa proteção no âmbito municipal? Bom, no âmbito municipal, falando assim, é necessário que as prefeituras, né, primeiramente, abram mais, apoiem projetos de acolhimento à mulher, né? O nosso sindicato, ele apoia o projeto Dandara, que é um projeto super importante no meu ponto de vista. É uma casa onde acolhe mulheres vítimas de agressões físicas e psicológicas. Esse é em São José, né? Isso, em São José. Uhum. Nós damos apoio a esse projeto. Eu acho, na minha opinião, é um projeto importante porque a agressão, ela começa num cunho psicológico até chegar num cunho no físico, exatamente dito. Eu gostaria de colocar meu pensamento também a respeito do que vocês acabaram de falar sobre o assédio do rapaz do carro. A mulher, em hipótese alguma, ela pode ser julgada pela roupa que ela veste. Em hipótese alguma. Por isso que há essa mobilização extrema no Chile das mulheres, essa revolta, dizendo que, né, essa marcha das mulheres no Chile, porque nós não podemos ser julgadas por um decote ou um short curto e isso automaticamente ser um passaporte para que sejamos estupradas. Isso daí é uma coisa que tem que ser muito reforçada na cabeça das mulheres, né, na cabeça da sociedade em si. Se você me permite, Gisele, ontem mesmo eu estava lembrando isso. A legislação sempre protegeu os homens, a legislação machista, essa cultura machista que se tem. Nós, os mais velhos, vamos nos lembrar que a legislação protegia assassinos que alegavam legítima defesa da honra. Tem crimes simbólicos como o assassinato de Doc Street, Ângela Diniz. Os homens alegavam legítima defesa da honra e a mulher não podia alegar. Não podia, alegando isso, ela não... Graças a Deus isso acabou, né? Crime é crime, né? Acabar não acabou, né? A gente vem vendo a redução disso e também, a Gisele lembra bem, nós aqui em Jacareí temos o coletivo feminista Marielle Vive, que discute com as mulheres a necessidade delas saberem se defender psicologicamente, se defender das agressões, de discutir com os companheiros a real divisão de tarefas, porque é uma outra pesquisa muito interessante. Os homens, pesquisados pelo IBGE, os homens dizem que gastam 8 horas e meia por dia na tarefa doméstica. E as mulheres gastam 17 horas e meia. Como é que essa mulher consegue tantas horas? Com a tripla jornada, com a quádrupla jornada que a Gisele falou. Como é que o homem gasta 8 horas? 8 horas e meia. E as mulheres gastam, semanais. E a mulher gasta 17 horas e meia. Isso é uma mulher trabalhadora. Ela trabalha, ela é encarregada e responsabilizada pela educação dos filhos. Ela vai estudar,
ela vai desenvolver outra tarefa que seja de sua necessidade para progredir no trabalho, e essa mesma mulher, ela não é ajudada. Nós não queremos ajuda. Eu gostei da fala do padre, do texto que o padre falou ali, que ele fala, não é de homenagear com presentes. Toda mulher gosta de ganhar flores, não é mesmo? Quem é que está aí em casa que não gosta quando o companheiro, alguém traz uma flor? Mas não bastam flores. Nós queremos atenção, queremos direitos, queremos igualdade. Divisão das tarefas dentro de casa é algo muito importante. Porque você ouve sempre, eu ajudo. O marido lava um pratinho, eu acho que ajudou. Não, pratinho não, eu lavo 2. Eu lavo Esse 2. Donizete é uma figura. Eu gostaria. Ele ajuda. Não, mas não é uma questão de ajudar, é dividir. Para que essa mulher não seja tão sobrecarregada, para que essa mulher possa realmente ter o tempo para lazer, o tempo para se cuidar, porque é como se fosse uma concessão. Ir ao cabeleireiro, fazer uma unha. É preciso que nós saibamos que nós temos direito a isso. Então, no Coletivo Maria Vive, a gente discute essas questões, o psicológico, os ataques aos direitos da mulher trabalhadora, da mulher que a dona de casa que pensa que não faz parte desse grupo, faz sim, e nós as defendemos e queremos conscientizá-las com as nossas palestras. Olha, eu gostaria de colocar uma vírgula muito legal que a Suzete falou. Com essas taxas tão altas de feminicídio, é importante que as mulheres ganhem flores em vida, né? Com essa taxa altíssima do feminicídio no Brasil e no mundo, essa violência tão forte contra as mulheres, né? Porque é complicado demais. A Lei Maria da Penha amenizou, Cristiano, Suzete, deu uma amenizada nessa questão, ou se discute mais a violência contra a mulher por conta da Lei Maria da Penha? Bem, a violência sempre existiu, né? Sempre existiu a vida toda, só que agora, depois da Lei Maria da Penha, as mulheres criaram coragem de ter alguma lei, eu vou denunciar porque agora tem alguma lei que me protege, mas é muito pouco ainda. Tem uma gama para crescer ainda, muita coisa para crescer. Isso é só um fio de cabelo para as mulheres. Eu acho que direito a voto, que vem, é tanta coisa que a mulher precisa ainda se colocar ainda. Temos aí, para você ver, a Câmara de Vereadores de Jacareí só tem homens, são poucas mulheres. Vão lá, deputadas, são poucas mulheres. Tem que crescer esse mundo. Não, tem 4, né? Jacareí tem bastante. Tem nossa 4, representatividade tem avançado, inclusive no Congresso Nacional nós temos mais mulheres. Então, mas isso aí é pouco, tem que avançar mais ainda. Jacareí de 13 tem 4 mulheres, aumentou bem. Cristiano, eu penso que a lei é importantíssima, e é um marco importantíssimo, mas nós precisamos avançar e temos avançado. Considerando o que disse o padre na abertura, que nós nos reportamos a 1911 para a criação dessa data, né? Mas, na verdade, a ONU só estabeleceu a data em 1975. E as mulheres lutam, como bem lembrou o Cristiano, desde o começo do século XX. O direito à voto é uma conquista feminina. Quantas conquistas nós temos? Não é concessão que as mulheres estejam ocupando bancadas de fábricas, estejam ocupando profissões nunca imagináveis, até astronautas, né? Porque as mulheres estão ocupando seus espaços. E eu sempre digo isso, não é nenhuma concessão. Ninguém dá de mão beijada. Os homens não precisam ser bonzinhos, porque nós temos capacidade, e isso é provado todo dia, de ocupar esses espaços. Aliás, só aproveitar, né? Quando a mulher alcança um local de destaque no trabalho, deixa eu dar um depoimento aqui. Hoje tem muitas motoristas lá no Alto Tietê, mulheres dirigindo. E eu fico no ponto de ônibus. Eu observo e tem mulheres que não pegam, falam, com ela eu não vou. Eu ouço isso, com ela eu não vou. E às vezes pega com um homem, que o pé dele é mais de chumbo do que do homem de ferro. Exatamente, mas com ela eu não vou. Então o preconceito é dos dois lados, né? Por que não vai com a mulher? Por quê? Qual a diferença dela dirigir e não dirigir? Por isso que tem que ser trabalhada a consciência, porque muitas vezes a consciência falta na própria mulher e falta apoio de uma mulher igual a gente, né? Então, não deveríamos ser diminuídas ou não por conta do nosso gênero. A capacidade, né? Seria pela capacidade. Capacidade, né?
Gente, desde sempre é assim, né? Desde a formação do mundo, o patriarcado sempre nos regeu. Então, nós mulheres também acabamos reproduzindo a sociedade machista. Como a Gisele falou no começo, tem muitas mulheres machistas, porque elas reproduzem o que aprenderam, o que herdaram. E é por isso que nós precisamos estar às vezes inconsciente, Suzete. É que elas precisam... Essa reprodução é inconsciente? É por uma questão cultural. Quando ela fala, com ela eu não vou porque é mulher? É cultural. Essa cultura se altera. Por exemplo, eu vejo Jacareí tem uma motorista do ônibus do Vila Branca. E Jacareí também é uma cidade muito conservadora. Quando você começa a ver motorista, mulher conduzindo um ônibus, é importante, porque você altera essa cultura. Talvez ela precise, se eu não pegar esse ônibus agora, eu não levo a criança na escola, eu perco a hora da escola. Ela entra e vê que a mulher dirige bem, fazer a experiência para crescer na consciência, porque, gente, é muito arraigado. A cultura machista é muito arraigada e nós discutimos isso com as mulheres no nosso coletivo. A necessidade de não reproduzir, de educar filhos sem que só a menina vai lavar a louça, né? Só o menino pode brincar de bola. Alterando essa cultura, você modifica a fotografia dessa sociedade. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já com muito mais informação, hoje com o Cristiano Leite e também com a Gisele Miranda, diretores aí do Sindicato dos Químicos, e com a professora Suzete Chafan, participando conosco aqui no nosso Falando de Vida, hoje, Dia Internacional da Mulher. E você, qual que é a sua opinião? A mulher avançou muito nos últimos anos, ainda tem muito a avançar, tá bom, tem que parar esses avanços. O que você pensa disso? Manda pra gente a tua opinião aqui no nosso Falando de Vida. 97411-0125 é o nosso WhatsApp. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje dedicando o espaço aqui do Falando de Vida ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 agora, domingo, Dia Internacional da Mulher, mas o mês de março também aí tem várias outras datas comemorativas de ações sociais também no mês de março. Conosco hoje a Gisele Miranda, a professora Suzete Chafan e o Cristiano Leite. Hoje nós estamos conversando sobre vários assuntos aqui, sobre o Dia Internacional da Mulher aqui na nossa região e também no Vale do Paraíba. O Cristiano estava levantando aqui uma questão muito interessante, que é a questão aí de valorização aí do perfil da mulher como profissional da direção, né, Cristiano? Isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A Suzete colocou bem colocado aqui. Aconteceu comigo, né? Tava no banco, não vou citar o nome de banco, porque fazer merchandising de banco também é brincadeira, né? Eu fui fazer o seguro lá, e o seguro do veículo, e eu e uma senhora, praticamente uma conversando com o mesmo valor do carro, né? E o meu seguro era um pouquinho mais alto do que o dela. O que aconteceu? Eu achei legal, porque eu perguntei, mas por que a diferença de valores no carro? Não, porque a gerente me respondeu, não, porque hoje o banco ele vê pelo perfil quando mulher, porque daí tem um valor menor do que o seu, que é o homem, porque você, tipo assim, falando, o homem é responsável, não segue as regras do trânsito. Agora a mulher não, a mulher ela segue a regra dos trânsitos, anda na velocidade de acordo com a velocidade que a polícia, o município permite. Homem não, homem já ultrapassa. As estatísticas informam que as mulheres cometem menos infrações. Isso. Agora minha pergunta é, por que esse tipo de benefício, vamos dizer assim, tem que ser estendido para outras coisas? Até a Gisele colocou aqui, por que não põe IPVA também, né, do carro, né, para as mulheres, né? É uma boa, né? Tá aí, né? Aí tem que mexer com o pessoal lá de cima, de Brasília, Assembleia, essas coisas, né, Gisele? Verdade. Mas é uma coisa a se pensar, não é verdade? Se hoje a mulher ela é recriminada por conta do gênero, por que não ela não pode ser, entre aspas, reconhecida pelo gênero ou pelas suas atitudes, né? Atitudes mais responsáveis, moderadas, né? De respeitar a legislação de trânsito, ter alguns, entre aspas, benefícios por isso, né? Donizete, eu acho que isso nos reporta a uma questão que é
é importante colocar o aumento. Eu vejo que, neste momento, no nosso país, as pessoas são mais estimuladas a agredir a mulher, porque tem no poder central uma voz que estimula esse tipo de coisa. Quando o presidente da nação chama uma jornalista de mentirosa, acusa de modo grosseiro a jornalista, insinua sexualmente que a jornalista queria dar um furo, que todo mundo sabe dessa questão, né? Então, isso estimula as pessoas que cometem violência contra as mulheres. Ou diz que aquela mulher em questão não merecia ser estuprada. Oxi. Ou seja, qual mulher merece ou não passar por uma violência brutal dessa, de um estupro? Ele disse que porque ela é feia, né? E que não interessava... todo mundo sabe disso. Uma deputada, né, que foi tratada dessa forma pelo presidente. Esse tipo de coisa estimula a homofobia, o tratamento recebido pelos homossexuais, que são assassinados. O Brasil é o país que mais assassina transexuais, né? E são assassinados e agredidos no meio da rua por nada. Olha para a cara e agride. Aqui em Jacareí, inclusive, a gente tem histórias para contar. Então, assim, é importante demais que nós venhamos e que vocês abram esse espaço para que ouçam nossas vozes, porque é muito difícil você disputar com alguém que tem o poder central, né, o poder político, de estar usando o cargo que ocupa momentaneamente para fazer esse trabalho que só reforça o machismo, só reforça a violência contra a mulher. Muito bem, hoje conversando aqui com a Gisele Miranda e também com a Suzete Chafan e o Cristiano Leite sobre o Dia Internacional da Mulher. Bom, todo ano a gente, nessa data a gente tem várias palestras, reuniões, discussões. Foi criada aí a Lei Maria da Penha. Algumas cidades também instituiu a Patrulha Maria da Penha. Em Suzano foi a primeira cidade, Maria da Penha. Em Mogi já tem, Jacareí tem mais ou menos aí uma Patrulha Maria da Penha. E agora tem essa história de botão de pânico. Uhum. Eu fico pensando, Gisele e também Suzete, aquela história, se você pode trocar o telhado, aí fica remendando, né, colocando ali um tapa no telhado, né? Aí entra no que nós estamos discutindo, né? A gente tentar, nos mais jovens, colocar na cabeça dos mais jovens que é errado você agredir, né, a mulher por ser mulher, é gritado agredir. Porque eu vejo nas escolas municipais lá no Alto Tietê, os meninos brigam com as meninas porque as meninas são meninas. Isso com 9, 10 anos de idade. Mas aí você vê onde o pessoal vive, você fala, ele tá reprisando o que ele vive dentro de casa. É uma questão muito social isso também, né? Uhum, exatamente. Você vê que na faixa etária dos 4 aos 6 anos, 7 anos, muitas vezes um menino, ele olha a menina e fala, uma menina. Tipo assim, existe esse tipo... Aí depois eles vão adulto dá risada, né? O adulto ri e né? acha que aquilo ali é uma brincadeirinha de criança. Aí, o que acontece? Aquele menino, ele vai crescendo com uma mentalidade de que ele pode agredir a menina. E as meninas, eu, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninas. Eu vou educar as minhas filhas que elas nunca, na vida delas, vão aceitar receber um tapa. Nunca. Porque isso eu tenho que trabalhar a educação dentro da minha casa e reforçar essa mentalidade nas minhas filhas. Me permite, Gisele, muitas das histórias, eu acho que a maioria dos históricos de feminicídio, denúncia de feminicídio, começam com um tapa. Se você, ouvinte, se você mulher, levar um tapa, fuja, se afaste dessa pessoa. Porque depois do tapa vem o tombo, depois do tombo vem a ameaça, depois vem a facada e depois vem o inevitável, o irremediável, né? Parece uma doença que está se proliferando, porque assim, começa na questão emocional, né? Uhum. Ah, você é feia, você não faz nada direito, você só fica em casa assistindo televisão. Começa assim. Uhum. Depois a casa está suja, você não limpa nada e vai embora. O constrangimento financeiro, você é dependente, isso. Eu te pago todas as suas contas. Exatamente. Né? E a questão do tapa, que a Gisele lembrou, é assim. Eu fiquei outro dia fazendo um estudo e vendo que os casos de feminicídio começam com um tapa. Ele me bateu, ele me deu um tapa.
No primeiro tapa? O primeiro tapa. Então, o tapa já é a caixa d'água já transbordando. Porque o tapinha dói. O tapa já... tapinha dói. O tapa já é a caixa d'água transbordando. Porque enquanto não transborda a caixa d'água, você vai levando. Ah, ele estava nervoso. Ah, ele tomou umas. Ah, ele estava cansado, está estressado. Você vai roubando desculpa. O tapa já é algo que, opa, o limite já passou. É o sinal. Já é o sinal. O respeito, né, Donizete? Exatamente, o aí respeito. rompeu as barreiras do respeito. E aí nós precisamos ligar o nosso botão de pânico. Né? O botão de pânico da consciência. Ligar o botão de pânico e agir. É fato, como nós já conversamos aqui, que faltam políticas públicas, faltam casas, abrigos. Eu acho que os governos municipais precisam promover mais essa situação e que dê condição à mulher dela realmente se sentir amparada. Porque fica a cargo das ONGs, essa questão fica a cargo de coletivos. Casa-abrigo, a gente já chegou a falar sobre esse assunto aqui. Por exemplo, você vai fazer uma casa-abrigo, Jacareí vai fazer uma, São José vai fazer uma, ou a cidade próxima vai fazer outra. Ou uma casa regional, porque o agressor, ele vai estar perto, ele vai saber onde é a casa-abrigo. Como é que seria essa casa-abrigo? Gente, e a segurança? Como é que seria isso? E a segurança? Primeiro que esse endereço não precisa ser divulgado. Segundo, que a segurança precisa também estar estabelecida. Tem polícia para reprimir manifestação de professor e agredir professor, como tantas que estavam na Assembleia Legislativa essa semana, para agredir os professores e impedir que eles lutassem contra a reforma da Previdência que o governo está colocando lá, com tanto bandido na rua. Então tem que ter segurança. Então como é que seria essa casa-abrigo? Qual que é o perfil? Como é que seria? Qual que seria a ideia dessa casa-abrigo? A ideia é que essa casa atenda as mulheres que chegam sem a condição de voltar para casa para o agressor. E se ela tiver filhos? Com os filhos, que se recebam todos eles. E aí a justiça vai ter que ter um amparo judicial, tem todo um reforço, todo um aparato necessário. Psicólogo, aparato psicológico, judiciário, médico, para atender essa mulher de forma que ela fique ali protegida. Inclusive de segurança, para que ela fique ali protegida. Sabe? Eu não tenho casos, não vejo mais. Lá no começo até havia casos de mulheres que foram agredidas na casa-abrigo. Não temos. Esse cuidado se há que ter. Aí é demais também, né? Aí já é o limite, né? A caixa d'água já transbordou já há muito tempo, né? Muito. Porque muitas delas voltam à convivência com o agressor por conta de falta de amparo. Elas ficam sem saída, com filhos, na dependência econômica. Dependência, muitas vezes, você sofre a violência há tantos anos que você cria uma dependência até psicológica por conta do agressor. O agressor, muitas vezes, tem um perfil psicopata e ele sabe manobrar a vítima, porque a mulher é uma vítima desse tipo de homem, esse tipo de homem agressor, psicopata. Então, tem que ter sim uma estrutura de acolhimento a essas mulheres, um amparo psicológico, é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o que é feio, o que é uma mulher feia, o que é uma mulher bonita. Sabe, isso tudo é muito relativo. A sociedade, ela impõe um modelinho padrão e que todas têm que seguir. Você vê, por exemplo, eu sou uma pós-bariátrica. Eu fiz uma bariátrica por conta da minha saúde, eu precisei fazer algumas cirurgias reparadoras. Só que assim, eu sempre tive uma consciência de que eu precisava melhorar a minha condição física e de saúde, mas não me encaixar num padrão. O padrão não existe. Todas nós somos bonitas da forma que somos. Não precisamos ser exatamente igual, como se estivéssemos saindo de uma linha de produção. Até porque somos únicos, né? Cada um tem a sua Exatamente. unidade, Principalmente a nossa autoestima, cuidar dela, como se molha uma plantinha, cuidar da nossa autoestima, porque nós precisamos nos amar para poder ser respeitada. Há tanto caso de suicídio. O suicídio é um problema grave da sociedade atualmente, sociedade mundial, inclusive, atualmente. Por quê? Porque as pessoas são colocadas em caixinhas e elas ou se adaptam, se não se enquadram, se sentem perdidas e sozinhas. Isso nós também discutimos muito no Coletivo Maria Vive, que nós temos que nos ampararmos umas nas outras, porque não é possível que a sociedade nos coloque ao ponto de chegar ao desespero e de querer
dar cabo na própria vida. Não, você não está sozinha. Tem muitas outras que sofrem o mesmo que você sofre e que podem te dar a mão. Então, é importante que a gente critique esses padrões estabelecidos pela televisão, pela moda, né, pela cultura da beleza padrão. Aliás, Gisele, eu sei que você tem 2 filhos, né? 2 filhas. 2 filhas. Mulheres. 2 filhas. Como é que você fala isso para ela em relação ao padrão de beleza? Como é que você explica para elas? Qual que é a idade delas? Eu tenho uma de 4 anos e uma de 3 anos. Mas eu trabalho isso na cabeça delas, assim, bem claro. Porque uma é mais cheinha, é mais gordinha. E eu falo que ela é linda daquele jeito. Porque hoje ela já sofre bullying na escolinha. Uma tem o cabelinho enrolado e a outra tem o cabelo liso. Eu falo que a que tem cabelo enrolado tem um cabelo lindo. Eu falo, seu cabelo é lindo, cacheado. Aí ela pega e fica toda, ai, meu cabelo é tacheado, porque ela ainda ela tem 3 anos e ela troca as letrinhas. Uhum. Então, para mim, eu acho que como mãe, eu preciso fazer um trabalho de base muito forte com as minhas filhas, para que elas sejam mulheres fortes, para que elas não se curvem para ninguém. Você falando na questão da cor, é também importante, como professora, eu vejo alunas dizerem, eu quero ser professora também, igual a você, professora, os pequenininhos, né? Porque eles veem na gente uma realização. Se inspiram, né? Se inspiram. E aí, a questão do cabelo, eu consegui ajudar bastante na escola. Eu lembro, numa escola que a mãe foi saber quem é essa professora, que a menininha não gostava de pentear cabelo e queria pentear o cabelo igual o da professora Suzete, que eu usava trancinha, usava chuquinha colorida, tudo no cabelo, que eu estava trabalhando com crianças. E essa questão do racismo é muito forte, principalmente para nós mulheres, né? A mulher negra é vista como objeto, a mulata do samba, cestrosa, né? Como sua bunda, como se fosse só isso, que a mulher só fosse isso, né? Preciso que aí tá aí, então aí as músicas, as canções, a igreja também está trabalhando isso muito. Né? Por isso eu estou à vontade para falar aqui na rádio que a igreja tem trabalhado essa questão dos padrões que não se... Até porque para prevenir contra o bullying, para prevenir contra a discriminação, para prevenir contra o suicídio, né? Aliás, até aproveitar o gancho, a Suzete que é professora, e esse gancho da Gisele, achei muito legal. Deveria ser tema de escola, né? Essa questão da beleza, mas dentro desse foco do que é belo. Do que é belo. Acho que, porque tantas crianças, de diversas crianças que nós temos na escola, nossa, como elas sofrem, né? Como elas sofrem. A gordofobia, ela deveria ser muito assim enfatizada, porque assim, lógico, óbvio que nós não vamos romantizar a obesidade, porque a obesidade ela afeta questões de saúde. Só que a gordofobia, ela vem muito forte, e principalmente nas mulheres. Você vê que desde criança, na escola, crianças de 3, 4 anos já estão umas xingando umas outras de gorda. Ah, você é gorda, você é isso. Faz vários apelidinhos com a criança, e aquilo vai marcando a personalidade dela. Até lembrando que esse mês de março, dia 21, é Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Né? E nós aproveitamos a oportunidade para dizer que isso é um trabalho que precisa ser feito pela sociedade como um todo. A Conlutas tirou essa data para que todos os sindicatos trabalhem, para que cotidianamente, e eu acho que é um avanço também, vai avançar muito. Isso deveria ser trabalhado nas escolas, eu concordo plenamente com você, Donizete, mas é uma luta dos professores para garantir a Lei 10.635, que impõe no currículo o trabalho da história, ensino da história da nossa cultura e das nossas descendências afroculturais, né? Eu falo de questão de colocar como matéria, Cristiano, mas vai que tem um professor lá que pensa contrário, acho que tem um padrão definido de beleza, aí pronto, aí desanda a maionese, viu? Daí tem que tirar ele da escola. A escola sem partido para ele, né? Porque o governo nos vigia, porque diz que somos os esquerdos que temos essa mentalidade de que trabalhar essas questões na escola. Mas esses que precisam de estudar mais pedagogia, né, Gisele? Se inteirar mais do mundo, da vida na sociedade que vivemos.
A gente tá fechando já, ô Suzete, você tem aí um recadinho para falar para amanhã? Ah, eu tenho sim. Quero pedir a todas as ouvintes da Rádio Mensagem para prestigiarem amanhã a nossa manifestação no Pátio dos Trilhos, às 9h30 da manhã. Olha, é contra o governo Bolsonaro. Por quê? Porque a reforma da Previdência atacou principalmente as mulheres. O aumento da idade mínima de 60 para 62 da mulher que trabalha no perímetro urbano, de 55 para 60 da mulher que trabalha no campo, são agressões muito fortes aos nossos direitos. A reforma administrativa que ele quer passar, que acaba com o concurso público, que de um modo geral sempre foi o emprego privilegiado por nós mulheres, porque nos dava uma estabilidade, né? Então, nós temos que juntar nossas vozes, gritar contra a violência, contra o feminicídio, contra o racismo, contra a LGBTfobia. E nós estamos conseguindo juntar vários coletivos. O Marielle Vive, o coletivo Nandi está conosco, mulheres que apareceram nas nossas reuniões para fortalecer essa atividade. E você, ouvinte, vá lá conosco, ouvir a mensagem, 9h30 da manhã, no Pátio dos Trilhos, dialogar conosco sobre essas questões que dizem respeito à mulher e conosco construir uma manifestação, porque o Dia Internacional da Mulher já não cabe mais ser apenas dia de ganhar flores. É dia de lutar, é dia de protestar, é dia de unir, principalmente de nos unirmos. Hoje tem em São José, né, Gi? Hoje tem às 14 horas, tem um ato na Praça Afonso Pena, né? Acho que 17. Não, desculpa. 17, corrigindo aqui, às 17 horas tem um ato na Praça Afonso Pena, para trabalhar essa consciência de que o Dia da Mulher, o 8 de março, é um dia muito importante para todas as mulheres e para a consciência de todas nós. Obrigado, gente. Obrigado. Cristiano, eu gostei do que a Gisele falou em relação a ganhar flores, sim, mas em vida, né? Isso em vida. E o Sindicato dos Químicos quer agradecer a diretora Gisele, a professora Suzete, nessa caminhada aí. O Sindicato dos Químicos sempre tem essa luta aí em favor das trabalhadoras mulheres do setor químico e todos do país inteiro. Estamos junto com vocês aí nessa luta árdua, porque não é fácil ser mulher, ser trabalhadora, ser dona de casa, ser professora, ser mãe, ser tudo ao mesmo tempo. É muito difícil. Parabéns a todas as mulheres aí da comunidade aí e da Rádio Mensagem Ouvinte. Muito obrigado. Vamos nos unir, independente de religião, independente de cor partidária, temos que nos unir nossas forças para lutar por nossos direitos, pela igualdade das mulheres. Obrigado por vocês. Parabéns a todos. Obrigada a vocês. Parabéns, obrigado aí. Olha, dia 8, então, o Dia Internacional da Mulher, mas durante toda a semana vai ter, todos os dias, vai ter uma palestra, um tema diferente na Câmara Municipal aqui de Jacareí também, tá bom? Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Eu volto na segunda-feira dentro do Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida. Esta é